Olá, pessoal, né? Daremos agora continuidade, agora a resolução de exemplos, tá? De função com gráficos. Veja, primeiro exemplo, na verdade é o terceiro, né? Já dei dois exemplos de gráficos, agora exemplo 3 será um probleminha envolvendo aí função e gráficos, tá? Gente, eu vou ler aqui, eu não vou esperar vocês copiar nada, é um vídeo, né? Basta você ir pausando e escrevendo no seu caderno. Faça isso. Faça isso. É importante para você compreender o contexto, ler comigo, tá? Então faça isso. Então, o exemplo 3 diz o seguinte: uma empresa, vírgula, para construir uma estrada, vírgula, cobra uma taxa fixa e uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros de estrada construída. O gráfico descreve o custo da obra, vírgula, em milhões de dólares, vírgula, em função do número de quilômetros construídos. Tá? Então, esse é o enunciado. E aí, depois do enunciado, vem esse gráfico aqui. Ó. Veja, aqui é o número 10, então você vai pular 10 quadradinhos até chegar no 10, lembra? Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E aqui, só, né? 1, 2, 3, 4. Então, ó, o gráfico inicia aqui no 4 e ele vai parar lá no 10, no 5. Né? Então, até chegar no 10 lá, ele só vai andar uma linha para cima. Faça isso, faça com capricho. É importantíssimo para você entender melhor. Você ver o gráfico de uma maneira, digamos, melhorada para você entender melhor. Tá? Talvez se você faz de qualquer jeito, às vezes não faz sentido a resposta, pode ficar estranho. Tá? Faça com calma. Então, beleza. Então, aqui onde o x, né? O x aqui ele vai representar, vou colocar aqui embaixo do 10, os quilômetros. E o y ele vai representar aqui milhões de dólares. Tá? Milhões de dólares. O que isso significa, né, gente? Significa o seguinte. Para você construir 10 quilômetros, você vai gastar 5 milhões de dólares. Basicamente é isso. Então, veja. Agora, novamente, não pausado assim, né? E vamos ler agora o enunciado corretamente. Diz o seguinte: uma empresa para construir uma estrada cobra uma taxa fixa e uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros da estrada construída. Ou seja, ele cobra uma taxa fixa, independente se você vai fazer 10 quilômetros ou 1.000 quilômetros, ela vai cobrar essa taxa. Tá? Mais uma taxa por quilômetro. Tá? Isso que ele está falando. De acordo com ali. O gráfico descreve o custo da obra em milhões de dólares em função do número de quilômetros construídos. Tá? Então tá aqui o gráfico. Então, se o exercício perguntasse, quanto que a empresa vai gastar se construísse 10 quilômetros? Aí é fácil, né? 5 milhões já está no gráfico. Acabou o exercício, né? Mas não é só isso. Letra A. A letra A ele pede o seguinte: obter a lei y igual a f de x para x maior ou igual a zero. Gente, porque não faz sentido o x ser negativo, né? Constrói lá menos 10 km para mim. Não entendi. Não faz sentido o x ser negativo. Então, por isso que o gráfico está daqui para cá, onde o x é positivo. Tá? Que determina esse gráfico. Ou seja, ele está perguntando a lei. Lembra que nos exercícios anteriores ele já te dava a lei, já te dava a fórmula? Aqui não. Veja, ele te deu o gráfico. E a partir do gráfico, você terá que achar a fórmula. Eu acho que não deve estar aparecendo, né? Aqui não é uma fração, tá? Aqui é o 4 e aqui é o 5, não é tipo 5 quartos. Tá? Só para desencargo de consciência. Gente, veja. É uma reta. O gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, você já sabe. É uma função afim. Do tipo, f de x é igual a x mais b. Certo? Então aqui, né? Vou colocar a resposta. Né? É uma reta. Se o gráfico é uma reta, você sabe que é uma função afim f de x igual a x mais b.
E lembra que você tinha dois passos para... Se você tinha a função e você tinha dois passos para desenhar o gráfico, você vai usar mais ou menos aquilo, tá? Como? Mais ou menos, não tudo. Mas como? Gente, primeiro, a gente não viu que o valor de B é onde a reta corta o eixo Y? Né? Ó, a reta corta o eixo Y em 4. O que isso significa? Então, B é igual a 4. Né? Então, só de olhar o gráfico você já sabe. Ah, o B é 4. Ok? Então, você sabe então que a tua função f de x será o a eu não sei ainda, o coeficiente angular não sei ainda. Ax mais 4. Né? O b eu acabei de descobrir só olhando o gráfico, né? Porque você sabe que o gráfico corta o eixo y no valor de b. Como ele corta no 4, então o nosso b aqui é 4. Só como que eu vou descobrir o coeficiente angular? Simples. O coeficiente angular você vai usar o outro ponto. Como assim, professor? Não vou usar a raiz? Não, não vou usar a raiz. Por que eu não vou usar a raiz? Porque eu não sei onde está cortando no eixo x. O gráfico não dá isso. Então não dá para usar. Tá? Então, sempre que o exercício não te der a raiz, vai ter que usar esse passo aqui, ó, segundo passo. Tá vendo que nesse ponto do gráfico, o x é 10 e o y é 5. Né? Você praticou os exercícios lá de plano cartesiano. Então você já sabe disso. X é 10 e o y é 5. Né? Então aqui, ó, x igual a 10 e y igual a 5. O que você faz? Substitui na função aqui, ó. Tá? Substituindo. Substituindo aonde? Aqui, ó. F de x. F de x é y, né? Então, no lugar de f de x, eu vou colocar 5. Igual. O a, eu não sei o valor. Não sei o valor de a. Mas o x é 10. Então, no lugar do x, eu vou colocar 10. Então, fica a vezes 10 mais 4. Gente, olha só. Eu não fiquei aqui só com uma letra. Então, consigo resolver, né? Então, vai ficar assim, ó. 5. Vou fazer bem passo a passo, né? A vezes 10 é 10A, não é? Lembra que a gente sempre coloca um número na frente, né? Mais 4. O 4 está somando, passa para o outro lado, diminuindo, né? Então vai ficar menos 4 mais 5 igual a 10A. Vou passar para cá. Então vai ficar menos 4 mais 5 vai ficar 1 igual a 10A. 10 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 1/10 é igual a A. Você poderia parar por aqui, tá? Ou ainda 1/10, você pode dizer também que é 0,1, né? Se você dividir 1 por 10, vai ficar 0,1. Então, como resposta... Gente, não tem espaço aqui no meu quadro. Vou colocar aqui a resposta. Então, a resposta aqui do teu problema, ele pede a função, certo? Então, a sua função será f de x é igual a o a é 0,1 mais 4. Tá? Essa aqui é a tua função, 0,1x mais 4. E repare que faz sentido. Se você substituir no lugar do x 10, 10 vezes 0,1, se você não sabe dar de cabeça, faz na calculadora, ou na mão mesmo, 10 vezes 0,1 é 1. Tá? E 1 mais 4, 5. 10 caindo no 5. Então, essa é a letra A. Letra B. Vou deixar a resposta da letra A aqui no cantinho. A letra B é o seguinte. Ele pergunta: determine a taxa fixa cobrada pela empresa para a construção da estrada. Olha só.
Agora a nossa função é essa aqui, ó. f de x é igual a 0,1x mais 4, certo? Essa é a função que a gente achou na letra A. E olha que ele pergunta, determinar a taxa fixa cobrada pela empresa para a construção da estrada. É aquele olhar que eu falo para vocês de olhar a fórmula. De você olhar a fórmula e entender os números. Os números não são aleatórios. Existe um significado para aqueles números. E aí você olha isso aqui e você tem que entender o seguinte. Gente, taxa fixa, tá? E aí já é uma coisa que eu posso falar que em 99% dos casos, a taxa fixa, toda vez que a gente fala taxa fixa, toda não, 99%, tá? Ele vai se referir ao coeficiente linear, tá? Tá vendo que esse 4 aqui, ó, ele não depende do x, ele é fixo. Sempre vai ser somado 4, tá? Então, qual é a taxa fixa? Taxa fixa é 4 milhões de dólares. Né? Lembrando que aqui, ó, tá milhões de dólares. Então, não é 4 milhões, certo? Então, cara, a empresa vai te cobrar 4 milhões, não importa quantos quilômetros você vai fazer. Ó, só para você ligar para mim é 4 milhões. Aí a gente conversa quanto que vai ser por quilômetro. Então, a taxa fixa é 4 milhões. E é o que ele pede, né? A taxa fixa. Mas, aproveitando o exercício, qual que é a taxa por quilômetro? Por quilômetro, tá vendo aqui ó, que o x é a quantidade de quilômetros. E o x está sendo multiplicado por 0,1. Então, né, a taxa por quilômetro é de 0,1 milhões, ou se você preferir, 100 mil dólares. Tá? Então, por 1 quilômetro, você vai pagar 100 mil dólares. C. A letra C ele pede: qual será o custo total da obra, sabendo que a estrada terá 50 quilômetros de extensão? Bom, gente, letra C. Se ela tem 50 quilômetros, o nosso 50 é o x. Então vai ficar f de x igual a 0,1x mais 4, essa é a minha função. Como é 50 quilômetros, no lugar do x eu coloco 50. E aí eu vou descobrir o meu custo representado por f de x. Então, f de 50, né? Ou seja, o meu custo, se eu construir 50 quilômetros, é igual a 0,1 vezes 50 mais 4. Tá? Então, vai ficar o meu custo para 50 quilômetros. 0,1 vezes 50 é 5. E 5 mais 4 é 9. Ok? Então, resposta será de 9 milhões. Você poderia fazer de cabeça, né? Aproveitando aqui rapidinho. Repara o seguinte, olha esse gráfico, olha que lindo ele. Inicialmente é 4 milhões, certo? De 0 até 10, ou seja, eu andei 10 para cá, eu vou pagar 1 milhão. O que isso significa? Significa que a cada 10 quilômetros eu pago 1 milhão. Tá? E aí, como eu vou construir 50, seria 5 milhões, né, pelos quilômetros. Professor, então por que é 9? Porque eu tenho a taxa fixa. Então eu vou pagar 5 milhões, desses 9 milhões, 4 milhões é a taxa fixa e 5 milhões é o que eu estou pagando por quilômetro. Ok, pessoal? Bons estudos, até a próxima aula.